os irmãos desfrutam. Deus me escolheu, sua graça me salvou. Senti sentido a minha vida, para me chamou. Amor que me atraiu, no meu coração. Me deu por deixa eu ouvir, e sempre hoje eu estou. Antes da gente partir o pão, eu queria convidar os irmãos a gente desfrutar mais um hino. E nesse hino a gente fazer dele a nossa oração. É o hino S145. O nome do hino é Obra de Amor. A gente pega esse hino, irmãos, como uma declaração de amor ao Senhor. E encher o nosso coração de gratidão. Gratidão por essa grande obra. A primeira estrofe desse hino fala assim: grande é o Senhor, cheio de esplendor. Irmãos, o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus cheio de esplendor. Então esse hino, irmãos, faz dele também a tua oração e a tua adoração a esse Deus maravilhoso. Hino S145, Obra de Amor. Amém. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Seu perdão divinal.
de seu trono desceu, tornou-se Emanuel, por mim se entregou. Ó Senhor Jesus. Amém. Seu perdão divinal. Amém. Sua vida eterna. Meu amigo.
Irmãos, eu estava lembrando, Gival trabalha com a gente lá na loja, e Gival passa o dia inteiro trabalhando, cantando e invocando o nome do Senhor. E aí tem um rapaz lá que fica rindo da cara dele de vez em quando, né, Gival? Aí eu falei assim pra ele, eu disse, mas rapaz, você fica rindo, né? E isso é uma realidade, invocar o nome do Senhor. É chamar a presença de Deus, né, ter paz de espírito. E ele, não estou rindo dele não, eu acho engraçado, é porque ele está aqui no trabalho, fica invocando e tal, né? E eu entendi o lado dele também, né? Porque no nosso dia secular, irmãos, né? Deus está morto. Para o mundo, né? Deus está morto. Mas, irmãos, para nós, Deus está vivo. E aí, irmãos, a gente tem que, sabe, cantar, louvar, adorar esse Deus vivo. Muitas vezes Deus está vivo, mas na minha experiência é como se Deus estivesse morto. Irmãos, o nosso Deus, ele já morreu. E ele já ressuscitou. E ele vive dentro de nós. Por isso, irmãos, ao cantar, ao louvar, ao adorar o Senhor, que nós façamos de todo o coração. Sabe, eu toquei muito nessa primeira estrofe. Grande é o Senhor. Irmãos, o nosso Deus é grande. Muitas vezes é o meu coração que é pequeno. É a minha atitude que é pequena. Sabe, irmãos? Mas eu quero ter uma atitude grande essa manhã. De abrir meu coração para o Senhor. De valorizar essa obra maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu não sei sua condição, como você veio para cá, né? Com certeza todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, né? Eu tenho os meus. Cada um de nós, irmão, sabe o que está passando. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não é palavra de efeito, é a palavra de Deus. O nosso Deus é grande. A gente tem que tomar posse dessa palavra. O nosso Deus é o que cura enfermos. O nosso Deus é o que ressuscita os mortos. O nosso Deus é o Deus da Bíblia. E nós cremos na palavra do Senhor. Por isso nessa manhã eu quero tomar posse. O meu Deus é grande. Diga assim, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Orar aqui, irmãos, que a gente possa tentar a realidade. Que esse Deus já venceu. Ele rompeu os grilhões da morte. Aleluia! Quero convidar a Suênio e Alfredo a vir para cá. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmão, Deus é grande. Mas por causa dessa obra, ele se tornou pequeno para entrar em nós. Ele não perdeu sua grandeza, mas ele se tornou acessível a cada um de nós. O Deus tão grande e inacessível, por causa dessa obra, ele pôde entrar em nós. No final do hino ele fala assim: moras, ó Senhor, em meu interior. Irmãos, o Deus grande, ele mora em meu interior. Louvado seja o Senhor. E ele fala assim, irmãos: hás de teu labor concluir. Irmãos, louvado seja o Senhor por essa mesa. Essa mesa mostra que um Deus grande passou por um processo para entrar dentro de nós. E algo mais, por causa dessa mesa, por causa da realidade desses símbolos, esse Deus grande, ele está trabalhando em nós. Ele há de concluir a sua obra. Louvado seja o Senhor. Então, com esse mesmo sentimento, como o Job compartilhou, no final ele fala assim: vou me sujeitar a teu trabalhar. Ao partirmos esse pão, irmãos, coração cheio de gratidão, porque o Deus grande se tornou acessível a cada um de nós. Ele pôde entrar em nós, com coração cheio de gratidão pela obra que ele está fazendo em cada um de nós. A gente possa partir esse pão como um testemunho, como se a gente estivesse dizendo ao Senhor: Senhor, me abre ao teu trabalhar. Obrigado por ter passado por esse processo. Oh, Senhor Jesus! Te louvamos, Senhor, pela tua obra perfeita, pela tua escolha, Senhor. Antes de termos sido criados, o Senhor já nos incluiu nessa obra maravilhosa. Senhor, quanto amor! Te louvamos, Senhor. Agradecemos ao Senhor. Não merecíamos, nem existíamos. Oh, Senhor Jesus! Quanta misericórdia! Senhor, que diante dessa mesa nosso coração possa ser constrangido a nos abrir, Senhor, a permitir que o Senhor trabalhe, o Senhor conclua a sua obra. Somos a tua herança. O Senhor tem uma expectativa, o Senhor crescer em nós, nos conformar, nos transformar, Senhor, para a expressão da tua glória. Senhor, conclui teu trabalhar.
Ao partirmos esse pão, nós te louvamos e agradecemos e nos abrimos, Senhor, a ti. Ainda tem tanto para o Senhor trabalhar, mas o Senhor começou uma boa obra, o Senhor há de concluir. Trabalha, Senhor, em nós, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus! Senhor, nós só temos a te agradecer, Senhor, por essa manhã. Senhor, estamos na tua presença. Oh, Senhor Jesus, Senhor, diante da tua mesa, Senhor, tão real para nós. São apenas símbolos, Senhor, mas para nós, Senhor, tal realidade. Senhor, o Senhor pagou um alto preço, Senhor, por cada um de nós. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que nós éramos teus inimigos, Senhor, destituídos da tua glória. Senhor Jesus, Senhor, mas o Senhor pagou, Senhor, o Senhor pagou um preço, Senhor, naquela cruz, Senhor, o Senhor derramou o seu sangue. Senhor Jesus, Senhor, ali saiu sangue e água, Senhor, para nos purificar, Senhor, nos gerar vida, Senhor, para dentro de nós. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, que nessa manhã, Senhor, nada venha nos impedir, Senhor, de desfrutar, Senhor, dessa mesa maravilhosa, Senhor, essa mesa que o Senhor nos incluiu. Senhor Jesus, Senhor, nos lava, Senhor, Senhor, nos lava com o teu precioso sangue, Senhor, nos purifica, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, Senhor, por isso que nessa manhã, Senhor, cada um de nós, Senhor, possamos nos examinar. Senhor, examine o homem, Senhor, a si mesmo, Senhor, e coma, Senhor, nessa manhã, Senhor, do teu sangue, Senhor, a nossa base, Senhor, nenhum de nós, Senhor, teríamos condição, Senhor, de desfrutar dessa mesa, Senhor, mas louvado seja o Senhor, Senhor, a obra que o Senhor começou, Senhor, essa obra o Senhor há de findar, Senhor, ainda há tanto em nós, Senhor, do nosso homem natural, Senhor, mas o Senhor está trabalhando, Senhor, o Senhor está voltando, Senhor, para que nós possamos reinar, Senhor, juntamente contigo. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, é um privilégio, Senhor, está diante dessa mesa, Senhor, purifica esses símbolos, Senhor, nessa manhã, Senhor, nós desfrutarmos, ao desfrutar dessa mesa, Senhor, possamos desfrutar, Senhor, com tal realidade, Senhor, menos um domingo, Senhor, para a tua volta, Senhor, que possamos anelar, Senhor, a tua volta, Senhor, não olhar para a nossa condição, Senhor, mas para olhar o Deus, o seu Deus redentor, o Deus soberano, Senhor, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, toda a majestade, Senhor, tudo é para o Senhor, Senhor, nessa manhã, Senhor, possamos dar o melhor, tudo é para ti, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, enquanto partimos o pão, vamos juntos desfrutar do hino C61. Hino C61. Sangue
Cristo, porque ela nasceu, deu-me sua herança, posso me apossar, tão legado santo, a Bíblia vem me dar. Deus fez um plano, Cristo executou, o fluir do Espírito ao homem alcançou, concedeu-me vida para o expressar, vida dissolúvel que a morte vem tragar. Cristo sacerdote, adentrou o véu, é incomparável na terra e do céu, o Santo dos Santos, deu-me que lugar, nele minha alma já posso ancorar. Nessa esfera santa, cheia de prazer, o que é terreno não pode me prender. Para ter tal vida rica celestial, invocar seu nome é tão essencial.
cada vez mais ter essa realidade. Que o Senhor morreu, não com homens bons, mas homens vis e pecadores. Ó Senhor Jesus, mas pela tua graça e misericórdia, nos reconciliasse com Deus. Hoje estamos aqui, não por mérito, mas por graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua reconciliação, sem a qual nenhum de nós estaríamos aqui. Obrigado, Senhor, também, Senhor Jesus, por termos a tua vida dentro de nós. Hoje, permanecendo em ti, podemos frutificar. Ó Senhor Jesus, fazendo com que aqueles que não têm ainda o Senhor, Senhor Jesus, possa também assim receber. Essa é a nossa identificação. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, a gente está um pouco atrasado em termos do alimento diário. Essa é a última mensagem desse volume, né, que tem o título geral Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. E o volume último foi Tudo Faço por Causa do Evangelho. E eu acho que quase todas as igrejas, se não todas, já acabaram. E a gente ficou devendo essa, que era para ter encerrado semana passada, mas por conta do encargo que a gente teve de ir para o trauma, a gente passou outro encargo. Mas como tem tempo, né, que o alimento diário não chegou ainda, o novo, a gente pode aproveitar, como a gente já começou a ler, a desfrutar do livro Você Está Preparado, né, para o Fim. E a gente tem essa chance de hoje a gente compartilhar a última mensagem daqui. Talvez eu não siga a risca o que está aqui, mas tem tudo a ver com o que está aqui, né? Tentei pegar aqui alguns pontos que eu não vou ser doutrinário, porque isso vai fugir, até mesmo vou me perder. Mas o ponto é esse, né? A gente seguir junto. Vamos ler aqui esse título: a nossa identidade ministerial. Vamos ler mais forte. A nossa identidade ministerial. Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Senhor Jesus. Versículos do 1 ao 6. Bem, vamos ler de pé. Vamos fazer assim. As irmãs começam as irmãs são os ímpares, os irmãos são os pares, tá bom? As irmãs começam com o versículo 1. Amém? Começamos. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Vamos orar o versículo 4 e 5. Amém? Versículos 4 e 5. Amém.
Amém? Eu vou perguntar aqui o que está aqui no secular. Quem é que tem RG? Todo mundo sabe o que é RG? É identidade, né? Irmãos, essa palavra me chama a atenção. Nós temos uma identidade, que é a nossa identificação. Eu acho que é o documento que a gente mais usa, né? O que menos usa é o título, né, eleitor? Pelo menos para nós, né? Reservista, né? Reservista mais ainda. Mas o RG em todo canto pede. Porque antigamente era um único documento com foto, né? Então ele dá uma identificação geral sua. Ele não só mostra como você é, exteriormente, fisicamente, mas diz, né, a sua filiação, diz data de nascimento, né? O que mais lá tem? Filiação. Agora está mostrando até o tipo de sangue, né? Está bem geral. Então, essa identificação aqui ministerial, essa identidade ministerial, a nossa, ela não precisa ser mostrada como um crachá, nem com isso debaixo do braço. Não é esse o sentido espiritual da coisa. É muito mais. Tá sem não? Amém? Melhorou? É muito mais do que isso. É algo que as pessoas têm que ver em você, em mim. Quantos já saltaram com isso aqui? Se passando. Quantos não falaram alguma coisa? Hoje é comum você falar com uma pessoa secular. Diz, meu irmão, né? É comum, todo mundo se identifica, né? Porque acha que todo mundo é. Mas o que vai identificar você de fato, né? O que é que vai identificar você? Eu, aí. Será que eu tenho que me vestir todo adequadamente, botar uma gravatinha? Não que não possa. É até bom, quem gosta, né? Você vê aquela pessoa toda arrumadinha, você é crente. Será que isso aí é uma identificação real? Pode não ser. A nossa identificação precisa ser muito além disso. Mas muito além, de tal forma que quando nós chegamos em algum lugar, as pessoas precisam respeitar. E peraí, vou dizer que é experiência minha. Quando alguém está no trabalho conversando alguma coisa, que eu chego, às vezes uma piada meio maliciosa e tal, aí Ricardo chegou. Lá no TR fazia muito isso, quando eu chegava lá. Porque a gente precisa ser identificado por aquilo que a gente é, e não aquilo que a gente parece ser. Porque isso não é real. É enganar a si mesmo. Essa identificação precisa estar em nós inerente. Algo assim que... Como é que a gente tem que ser? Como o bom perfume de Cristo. Outra pergunta bem notória e comum. Quem já botou perfume? Quer dizer, todo mundo já botou. Nem que seja alfazema, né, pai? No meu tempo só tinha álcool, né? Senhor Jesus. Mas quando você passa, se for perfume, for francês legítimo, você nem viu a pessoa, não sabe que hora que passou, mas se você entrar naquele ambiente, você vai dizer, rapaz, que perfume cheiroso. É ou não é? E se tocar nessa pessoa, mais ainda fica de você. Irmãos, é isso a nossa identidade ministerial? É isso que nós estamos apresentando ao mundo? Ou é uma aparência de crente? Ou é algo que a gente toma levianamente, né? Eu vou enganar os irmãos aqui, que aqui eu me comporto bacaninha, ali eu... Irmão, não é assim. Nós temos uma identidade. Também essa identidade nos serve para dizer assim: nós não nos misturamos com qualquer coisa. Nós somos filhos de Deus e precisamos levar aquilo que carregamos, pelo menos dizer. Porque aquele que diz e não faz, ele tem a tendência de não sustentar por muito tempo.
porque é um esforço, e aquilo ali é como se você segurasse uma coisa bem maneira, uma folha. Ah, mas isso é um castigo muito bacana, uma folha de ofício eu segurar. Passa 3 horas segurando. Daqui um pedaço, essas 3 horas, não sei, mas essa folha pode estar pesando para você umas 3 toneladas. Então, ninguém sustenta a aparência por muito tempo. Mas se você é o que é, nem precisa de esforço, porque aquilo aparece espontaneamente. Essa visão, né, essa palavra que foi dita para a gente ler como versículo de oração, ele começa dizendo exatamente assim: começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Será que eu preciso ter alguma coisa exterior para me identificar, para dizer que eu sou isso que eu digo ser? O que a gente precisa é ter Deus no nosso coração. O que é que somos para com Deus? O bom perfume de Cristo. Isso tem que sair espontaneamente. Quem tem o CPF decorado? A maioria tem, né? Hoje precisa muitas vezes, até para comprar o cara diz CPF. Mas eu vou dizer um documento que você não sabe nem o primeiro número. O título eleitoral, diga aí o primeiro número. Eu tinha decorado porque a minha senha era o título eleitoral lá no terreno. Aí todo dia não, várias vezes no dia eu botava. Irmãos, nós não precisamos decorar o que fazer para expressar aquilo que a gente tem. A gente tem que mostrar isso espontaneamente, algo sem nenhum esforço, algo natural para nós. Levanta aí, Rose, por favor, porque tu estás com a camisa, isso. Essa camisa todo mundo conhece, não conhece? Para nós ela é uma cristã, mas se ela apresenta sem essa camisa aí fora, alguém vai saber que ela é cristã? Só sem essa camisa? Ajuda, muito bom. Mas essa camisa tem uma pergunta, e que se essa pessoa se identificar, ela vai fazer essa pergunta para você, ou ela vai dizer: eu quero. Uma coisa, irmãos, é a gente ter, uma coisa é a gente ser, ou parecer. Nós precisamos não só ter, que eu creio que todos aqui já têm, mas ser. Não adianta dizer, mas precisamos ser, irmão, porque senão nós estamos enganando a nós mesmos. Como esse versículo começa, começamos porventura outra vez recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Se uma pessoa que você não conhece, e você sabe até que ela é cristã, e você começa a conversar com ela, o linguajar da vida da igreja, esse é peculiar a nós. Se você começar a conversar com ela, você nota ou não nota que ela reúne? Pode ser porque ela não seja nem daqui. Você percebe ou não percebe? A gente já tem o costume de fazer isso. Quando a gente está imbuído desse sentimento de orar, irmão, não tem outra, não é dificuldade nenhuma. Voltando, o que é que a gente pode fazer com a oração? Ser algo espontâneo. Não porque agora o encargo está em cima de oração, mas devia ser algo espontâneo, que a gente possa mudar nesse costume. Porque eu digo assim, alguns cristãos, eles dizem assim: sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Aí eles dizem: Jesus chorou. Aí eu digo para eles: e você sabe qual é o maior? Orai sem cessar. Muda o que nessas duas perguntas? Um pegou literalmente poucas palavras, e o outro pegou
o conteúdo. Irmãos, o que vale para nós não é a aparência, o número, mas o que você é. Orar sem cessar é ou não é o maior versículo da Bíblia? Acorda a pessoa. Já tive comunhão com uma pessoa e ganhei essa realidade em cima dele nesse ponto. Como a gente precisa ainda, irmão, desfrutar desse bom perfume de Cristo. Não é esforço. Não seja para esforço, porque se for, mais cedo ou mais tarde vai parar. Ó Senhor Jesus. O versículo seguinte diz assim: vós sois a nossa carta, versículo 2, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Está vendo? Precisa eu estar com um crachá, que sou cristão? Não preciso ter crachá, mas as minhas atitudes e o meu falar vão me dar a minha identidade, irmão. Vão me dar a minha identidade. Não precisa você começar a falar. Eu acho que você teve essa experiência também, e alguém dizer assim: você é cristão, né? Ela nunca lhe viu, mas teve lá, às vezes no secular mesmo, comprando alguma coisa, a pessoa vai perguntar isso. Você já está sendo identificado, já é um bom prenúncio, já é uma boa coisa. Não é tudo, mas já é um bom começo. E a gente precisa ser identificado como, né, esses sacerdotes de Deus aonde a gente estiver passando. Versículo 3: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Olha, Paulo dá a entender que Paulo estava aqui reivindicando alguma coisa, porque ele diz assim: ó, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Paulo estava falando aos coríntios, e a turma de Coríntios, como já foi visto aqui, era uma turma muito ligada, né? Porque tinha muito grego aqui nessa história, a sabedoria, a pessoas que eram muito inteligentes, né? Eloquentes, pessoas com oratória boa. É aí onde eu quero chegar. A gente vai falar sobre o tal de Apolo. Quem já viu falar nesse nome? Não é o foguete que subiu lá na lua, não, viu? Apolo 11, né? Esse Apolo aqui é uma pessoa. Isso aqui, vai ver, se ele já tinha uma tendência de gostar de pessoas dessa forma, e chega e se apresenta exatamente como eles gostam, botaram ele no pedestal, levaram ele lá para cima. E esse irmão nem sequer gerou aquela igreja, e Paulo tinha gerado. Paulo tinha gerado essa igreja, e por isso que ele aqui diz aqui, ó, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tintas, mas pelo Espírito de Deus. Ele sabia muito claro que ele foi um instrumento para que Deus imprimisse no coração daqueles que ele tinha pregado o Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Não era nada imposição, era justamente pelo o viver dele. Versículo 4, que a gente leu: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ele estava muito claro, né, que isso não era da capacidade dele, não que por nós mesmos sejamos capazes, irmãos, isso é muito forte, viu? Eu vejo desse versículo, de pensar alguma coisa. Nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Se há alguma notoriedade no seu serviço, essa capacidade vem de Deus, não vem do homem. Porque a mesmo que você tenha alguma habilidade, alguma capacidade, essa capacidade tem que ir para a cruz e servir a Deus, né, em ressurreição, para que mostre claramente que essa capacidade é de Deus.
essa suficiência é de Deus. O versículo anterior que a gente leu diz assim: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Versículo 6: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, aleluia, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você e eu só temos conhecimento, só letra, e não praticamos o que a gente fala, é porque a gente está vivendo ainda no ministério da carne, no ministério da letra. Porque quando isso é inerente, que já está dentro de você, sai sem palavra alguma, sai somente pelos seus atos. Pedro diz, né, se a pessoa tiver um marido incrédulo, no caso lá, ganhe ele sem palavra alguma, somente com seu procedimento. Ele até começa o versículo, o texto dizendo que não é pelo adereço de ouro, não é pelas vestimentas, não é nada disso, como princípio aplicando, não é nada disso, irmãos, que vai trazer ninguém para a vida da igreja, mas vai ser o seu procedimento. O procedimento pode colocar uma pessoa na vida de Deus, e como ele pode tirar também. Por isso, não haja esforço, não haja crachá para se apresentar como tal, como aparência. Se isso for caso de você, no nosso meio não tem, talvez porque nenhum tem esse sentimento, né, de vir de paletó, que imponha que você também venha de paletó. As irmãs, de uma outra forma aí, de alguma vestimenta, não é nada de imposição, irmãos, é tudo no ministério do Espírito. Temos que levar a vida da igreja de uma conformidade, não como algo empurrado. Aí, a primeira mensagem aqui do Alimento Diário, ele fala sobre estruturação nos serviços. Como se deve estruturar os serviços? Pessoas adequadas para aquela posição, como um técnico faz para um jogo de futebol. Eu creio que o ponta-direita, perguntar aqui o técnico Josiano, ele chuta com o direito, destro, né? E o ponta esquerda deve ser uma pessoa, não necessariamente, mas o adequado seria uma pessoa que cruzasse, né, com a perna esquerda. Caso contrário, você pode atrapalhar na hora de fazer algum movimento. Então, é colocar a pessoa certa no lugar certo, na posição certa. Ontem, por exemplo, essa palavra todo mundo sabe que Chico Zé, Jolan, Ian tem sentimento demais para falar isso. Mesmo que eu possa falar, não chego nem aos pés dele, não era tão boa quanto os irmãos que têm encargo por isso. Não que eu não sei aos pés dele, realmente não sei mesmo, não. Mas um ponto é que eu sei, eles queimam isso dentro dele, ou vocês não conseguem ver? Todo mundo consegue ver, irmão. Agora isso é esforço dele? Não é. Mas se for fazer o contrário, em termos de evangelização, você vê, entre eu e esses irmãos, talvez eu apareça mais. Mas não porque eu quero aparecer, mas porque dentro de mim brota isso. É isso que eu quero mostrar. Então o seu serviço, não faça, porque é assim, a gente pensa, né, o que é que os outros façam, como você faz. Aí você é a medida, é o padrão, para que os outros também façam. Irmãos, a gente aprendeu isso faz muito tempo. As irmãs lá em Lagoa Seca chamavam o irmão Valdo. Mas irmão, o irmão Valdo não quer liberar a mensagem, irmão Valdo. Mas o irmão Valdo não tinha essa característica. A característica é de apacentar, é de outra coisa. Mas não é. Você colocar uma coisa que a pessoa não é dele, irmão, ele só vai por esforço. Vai aquela coisa tão pesada, né? Que daqui um pedaço ele vai dizer, eu estou cansado. Faz como Marta, que foi fazer o que não era dela. E quando chegou para Jesus, disse, Senhor, Maria só está aí no bem bom e eu estou aqui, ó. Irmãos, vai chiar na hora. Porque não é a sua função no corpo. E quando você faz aquilo que não é a sua função, você vai cansar. Então, se não é aquilo que você tem realmente, esporadicamente você pode ser. A irmã Adriana é enfermeira, né?
certamente ela sabe fazer algum curativo, alguma coisa. Se eu for fazer esporadicamente, eu posso até fazer alguma coisa. Mas se eu for tentar ficar fazendo, meu irmão, eu vou dizer, não, bote outro para fazer, porque a gente chia lá a hora, porque não é meu. A mão nunca vai reclamar, mas por que só eu pego no laço para assinar? Nunca vai reclamar, irmão. Nunca. E qualquer outro membro não vai reclamar, porque aquele membro foi feito para aquilo. E quando se apresenta para fazer aquilo, se é para ouvir, eu vou chamar qual membro? O ouvido, é claro, é óbvio. É óbvio que eu vou chamar o ouvido. Mas o ouvido vai fazer, mas só porque eu não entendendo isso, né? Eu vou dizer assim, mas só porque o ouvido quer ouvir, só porque é ele. Ele quer fazer tudo. Não é ele que quer fazer tudo, é porque foi ele que foi feito para isso, para fazer. Se for fazer o contrário, atropela tudo, irmãos. Aí a estruturação é essa. Vamos começar a mensagem. Senhor Jesus, precisa ordem dos serviços. Porque eu não fui chamado para aquele serviço. Amém, se apresente. Pode até servir. Se você vê que não é aquilo, amém, irmão. Tem outro aí, tem outro serviço, tem demais. Eu tenho absoluta certeza, tem um serviço lhe esperando. Tenho absoluta certeza. Está precisando, irmãos, no Partido do Pão? Fala aqui com o Alfredo e Joabe. Está precisando no da segurança? Cadê os irmãos da segurança? Tem algum aqui? Estão todos lá fora, tá vendo? Está precisando de irmão, tá vendo? Não tem nenhum aqui, só tem o irmão lá. Irmãos, se apresente. Mas, irmão, eu não sei se é isso, mas se apresente, tente. Faça alguma coisa, não fique inerte, não fique parado. Irmão, sabe qual o ministério que está que está se queimando hoje? Mais recente, é o ministério das mulheres. Aí vem uma palavra bem equilibrada. Não é para a mulher aparecer. Não é para ninguém ficar em destaque. É para que todos possam servir. Você acha que essas duas plantinhas aqui, uma irmã disse, mas irmão, faz tanto tempo que está essas plantinhas que parece um pé de coco. Senhor Jesus. Aí, você acha que quem foi que deu essa ideia de botar isso aqui? Foi homem ou foi mulher? Não sei nem quem foi, mas tem absoluta certeza que é mulher. Porque se fosse homem, estava com a mais apagada do mundo. Era ou não era, João? Irmãos, o ministério de vocês é muito valorizado. Se tiver ideia, passa. Faz alguma coisa, muda o cenário, faz alguma... Você vê os congressos de mulher que está acontecendo aí. Irmãos, é show. É a coisa mais bem arrumada, de um jeito que eu fico assim, de boca abrida, né? Como diz o Matuto. Irmãos, nós precisamos das irmãs. Agora o equilíbrio é esse. Não é para ninguém se destacar. Porque se destacar, aí desunerou tudo. Esse é o ministério da nova aliança, de termos vencedor coletivos e não individuais. Isso não é o resultado do ministério da nova aliança. O ministério da nova aliança é levar todos a servirem. Eu vou dizer aqui uma coisa para você. A gente saiu para o Hospital do Trauma. A irmã postou lá no Instagram e botou no grupo, né? Ainda bem que ela botou no grupo no WhatsApp, porque eu não vou muito no Instagram, não vou no Face, eu uso mais usado. Aí quando eu vi aquela entrada ali, todo mundo entrando, irmãos, como aquilo me encheu o coração. Eu pergunto, quem foi que... Não vou fazer isso não, pode ser, eu exponho alguém aqui. Quem foi que foi, não precisa dizer não, cada um sabe. Eu pergunto, quem foi que apareceu naquela saída? Me diga aí. Não foi eu não? Roseni? Alfredo foi, Alfredo estava com um pastor lá, acho que ele apareceu. Irmão, isso é o ministério da nova aliança, não aparece ninguém. Só quem aparece é o Senhor, como o Job compartilhou. Grande é o Senhor. Não tem para ninguém não. A nossa suficiência vem de Deus, não é do homem. Não temos mérito nenhum. O encargo, irmão, da comportagem dinâmica, sair às ruas, é só para um irmão? As comporturas estão aí, é só para vocês? Inclusive ontem ela saiu, já vão dar um testemunho aqui, viu? Da saída de ontem e de outras experiências que vocês têm, né? E os que saíram com ela e os que já saíram também. Inclusive, vamos aproveitar essa reunião para compartilhar um pouco do que a gente viu lá no Hospital de Trauma, que a gente não teve nem tempo,
Foi no domingo e a gente voltou agora para essas reuniões. Vamos compartilhar. Irmãos, isso é bonito, irmãos. Isso é o que é certo, né? Dentro do encargo que estamos vivendo. O Avança Jovem, irmão. Você sabia uma coisa? Chico Zé me mostrou no dia da vigília. Aí Zé disse: irmão, como é que pode? Eu disse: o que foi, Zé? Eu recebi uma mensagem agora de Pedro, olha aqui. Aí eu fui ler a mensagem. Irmão, era o que a gente estava fazendo. E como foi que ele adivinhou o que a gente estava fazendo, hein? Ele adivinhou. E ele estava assim surpreendido com a alavancada, né, do Expo Livro, do Avança Jovem, do projeto Posso Orar por Você, da comportagem dinâmica, da literatura. Irmãos, quanto tem assim superabundado. Você sabia que esses livros, né, que a gente tem aí do projeto O Livro na Minha Mão, a publicagem deles, eles faziam apenas 20 mil. Sabe quanto estão saindo hoje? Mensal, mais de 100 mil. E agora tiveram uma ideia muito melhor. O Alimentiário tem 8 mensagens, agora vem, 4 e 4, é isso? Vai ser 4 e 4 em kits, que depois a gente pode passar para outra pessoa. Irmãos, vai triplicar. Vai triplicar. Está estrondoso quando essa questão do Ministério das Irmãs, né? Elas mesmo compartilhando, dizendo que, irmãos, tem um batalhão de irmãos, né, nos acobertando, dizendo, né, elas estão ali encabeçadas pelos irmãos a falar, não estão ali à toa, tem irmãos ali, e sempre puxando, cuidado para não pensar que é alguma coisa, porque para o lado emocional da mulher, ela pode até pensar ter autoridade de homem. Na Bíblia ela remete não ter, a mulher não tem autoridade de homem, mas ela é encabeçada pelos irmãos. Irmãos, vocês vão fluir muito. Saiu do encabeçamento, perdeu a direção de Deus. O projeto Expo Livro, que está aí nas cidades, irmão, aonde está chegando, está sendo um estrondo. Literatura sendo passada para tudo que é. A questão não é para vender nada de livro, irmãos, é passar aquilo que a gente tem, que aí fora não tem. Infelizmente, não tem esse material. O irmão compartilhou ontem. Irmão, um livro desse eu não vi em canto nenhum, tão bem explicado. É muito rico essas coisas que a gente tem. E a gente, com todo esse material, guardando só para nós, não existe isso não, meu irmão. Agora eu vou falar um pouquinho do Apolo. O Apolo, irmão, foi um problema. Porque Apolo começou a fazer as coisas, irmãos. E como ele se destacou rapidamente, porque falava e ensinava como eles, os gregos, gostavam, subiu ele no pedestal rapidamente. Vou contar a história até para ganhar tempo. Mas uma coisa eu digo assim: Apolo foi chamado por 2 irmãozinhos, um casal lá chamado Áquila e Priscila, para ser, vamos ver esse texto, Atos 18, Senhor Jesus. A coordenação, irmão, dos serviços precisa ter a direção de Deus. Senhor Jesus, onde é que está esse texto? Alguém me lembra aí? Capítulo 18, versículo 24. Em diante, né? Diz assim, ó: nesse meio tempo, aqui, vamos ler, é melhor do que eu explicar. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ó, tomar aqui uma coisinha. Quem não queria esse irmão na igreja, eloquente e poderoso nas escrituras? Fazer como Alfredo, levou Rildo, ficou com ele. Trouxe um pastor experiente, ficou com ele. Se fosse um homem desse, tu trazia também, Apolo ficava com ele, não era? Esse aqui eu quero comigo aqui, amém. Por um bom motivo, ele estava aprendendo com quem já tem experiência. Mas você vê, o irmão deu uma palavrinha rápida ali antes da gente entrar. Qual foi a primeira coisa que ele disse? Nós precisamos estar revestido de oração. Irmão, isso é comum para todo mundo que sai.
não saia de peito aberto, não. Saia revestido. Esse irmão aqui, poderoso nas Escrituras, era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, ainda tinha mais desse detalhe, ó, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Como é que você pode falar com precisão e só conhece um item? Mas ele tomou isso, e eu digo não talvez por conta dele próprio, que nem quis talvez, mas por tanta elogio, por tanta coisa assim, que era que as pessoas estavam querendo que ele falasse, ele foi para o pedestal. É tanto que se compara lá, né, ele diz assim, quem é Apolo? Quem é Cefas? Né? Ele estava lá na lista dos destaques. Aí Paulo chega lá e diz, meu irmão, não são nada, nenhum desses morreu por você não. Ainda que eles sejam bons oradores, bons isso, bons aquilo, nenhum, quem morreu por você foi Cristo, e isso é o que vale, Senhor Jesus. Então ele diz aqui, ele pois começou a falar ousadamente na sinagoga, falando de Apolo. Ouvindo, porém, o casalzinho Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Nós estamos chegando com essa literatura, é para acabar com os irmãos? Não, meu amado, é para que podemos ensinar com mais exatidão, que o viver normal da vida da igreja, que quando eu digo isso não é só nós, é todos os irmãos que fazem parte da vida da igreja, que creram, né? Eles precisam ter um viver comum, não é algo só de conhecer, de saber. E a gente vê que são grupos, bons grupos talvez, mas isolados, onde um se destaca, tem uma boca apenas. Aqui no nosso meio, cadê Júlio? Está aqui, tá? Tu acha que você é o mais novo dos que liberam mensagem, né? Eu acho que seja Júlio. Eu pergunto, quando o Júlio libera por ser mais novo, o mais jovem, os irmãos que têm mais experiência e mais vida, assim, em tempo de vida, questionam alguma coisa, mas por que Júlio? Não, irmão, na vida da igreja nós somos ensinados a se submeter ao Senhor. Seja Júlio, seja quem for que você pensa que seja maior, irmão, é Deus que está falando. E não importa isso. Ninguém está fazendo porque é destaque, não. Nós estamos fazendo porque é a ordenança do Senhor. Nós precisamos nos moldar a Cristo. Não é para o A, para o B. Ainda que quando tem mais de um, não tem como você dizer assim, não, eu prefiro mais fulano, eu prefiro mais. Porque quando você diz prefere mais, é porque aquilo se adequa ao que você gosta de ouvir. Mas seja A, seja B, irmão, a nossa suficiência vem de Deus e mais de ninguém. Se nós nos submetermos ao Senhor, irmão, vamos ser abençoados. As igrejas que estão levando esse encargo, irmãos, por meio da palavra profética, está sendo abençoada. Pessoas estão chegando. Já vou chamar as irmãs ali, que vocês vão ver os testemunhos dela. Senhor Jesus. Versículo 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Isso tudo está se referindo a Apolo. Mas mesmo assim ele precisou ser ensinado com mais exatidão. Para mim, precisão já estava de bom tamanho, mas veio um que ensinou com mais exatidão. E dentro disso, 1 Coríntios, abra aí, capítulo 1. Houve essa distinção aqui, versículo 12, todos conhecem esse versículo. 11 e 12, né? É assim, ó. Pois a vosso respeito, meus irmãos, estava escrevendo para crentes, fui informados pelos da casa de Cloe, que há contendas entre vós. Aí ele vai explicar,
por que estava havendo essas contendas? Lê o versículo 12. Refirmo ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Sabe onde é que cria a contenda? Quando há destaque, quando alguém quer se destacar. Veja meus dedos aqui, graças a Deus. O crescimento dele é normal. Mas se tivesse um aqui, desse jeito, quando você olhasse para essa mão, o que é que se destacava? Irmãos, isso não é normal. Que quando você vê aquele batalhão entrando ali no hospital de trauma, não apareceu o Alfredo, que é alto. Sua estava lá, não estava? Também não apareceu. Não apareceu ninguém, meu irmão. Porque ali é o ministério da Nova Aliança. É coletivo para todos. Está para todos. Ninguém aparece. Isso é porque é bonito, irmão. Como eu louvei ao Senhor. Aquela imagem de entrando ali. Só Mônica foi? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ninguém, irmãos. Até os menorzinhos aparecem. Louvado seja o Senhor. Esse é o ministério da Nova Aliança. É por isso que a nossa identidade ministerial não pode ser nem de longe. Não, será que é? Será que é? Irmão, seja categórico. Esse aqui é do Senhor. No instante a gente se vê, a gente se conhece, porque é isso que acontece. Porque na vida da igreja todo sério. Eu sou um que bate nessa tecla, os irmãos sabem na reunião de serviço. Irmão, se eu liberei no sábado, você me chamar para orar no domingo, eu não sou um. Não que eu não possa orar, nem queira orar. Coloca outros irmãos. Aí você vê quantos irmãos na vigília apareceu. Eu acho que quase todos. Um deu recado, um falou isso, outro aquilo, não sei o quê. Aí vem, né? Quando a gente reunir, Paulo ensina desse jeito. Um traz isso, outro traz aquilo outro. Irmão, para ninguém aparecer. É assim. Então nós estamos dentro de uma linha apostólica, é desse jeito, irmãos. Que ninguém aparece, isso seja irmãos e irmãs. Quando isso começa a aparecer, alguém diz, eu fazia melhor. Isso é perigoso, irmãos. Tira isso. Tira isso. Porque tanto eu como você somos necessários. Independente que eu seja do tamanho de Mônica ou do tamanho de Alfredo. Todos são necessários. E sem distinção. Louvado seja o Senhor. Que se há isso rondando ainda na mente, repreenda em nome de Jesus. Não é isso o ministério da Nova Aliança. Não foi para isso que nós somos identificados. Pode ver, quando você conhece a pessoa, a primeira pergunta é, uma cristã diz assim, qual é a tua igreja? A segunda é, quem é o pastor? É ou não é? Espero que você não diga meu nome, nem dos outros irmãos. Mas ele tem muitos irmãos. Mas quem é o cabeça lá? O seu Espírito Santo. Esse é o ministério da Nova Aliança. É por isso que nós somos identificados. Devemos ser por isso aí. E nada mais. Se a gente tomar essa linha, irmãos, ninguém vai aparecer. Ninguém. Mas uma hora, né, a questão daqui da mensagem, quando Paulo foi ensinar aqueles que ele mesmo tinha gerado, irmãos, foi problema. Porque eles não queriam aceitar, eles preferiam aceitar outro ensinamento lá fora do que aceitar daqueles que o tinham gerado. Vamos ver, 1 Coríntios 4, Senhor Jesus. (14) em diante. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 14, capítulo 4 de 1 Coríntios, diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos ademoestar como a filhos meus amados. Eu já falei, vou repetir, pode ser que alguém naquele dia que eu falei não estivesse aqui, né? Conselho é uma coisa, a demonstração é um tipo de conselho, mas esse conselho que já foi dado, é aquilo ali, não mexa aqui, foi a primeira vez que você escutou, é conselho. Mas você mexeu sabendo, já não cabe mais conselho. Ah, só mudou a palavra? Não, mudou não.
É a mesma coisa, mas agora porque você já sabia e não fez. Aí ele diz aqui, agora entenda dessa forma e veja aqui, ó. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos ademoestar como a filhos meus amados. Isso é, eles já sabiam, já não cabia mais conselho. Agora já era uma ademoestação, uma exortação mais apurada. Mas rapaz, você já sabia, estão fazendo ainda desse jeito. Então nenhum de nós tem desculpa a dizer que não sabia. Então não cabe mais conselho para a gente. Agora é a demonstração. Versículo 15 diz assim: porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, isso é, professores, né? Não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O que você tem, desde que você creu e veio para a vida da igreja, é seu. É o que você, irmãos, mostra que nós temos um pai. Alguém que pode vocês tudo dar um conselho, mas o que eu tenho que tomar é o do pai. E Paulo estava dizendo assim, já que você não quer atender, olha, eu sei que tem muitos, porque é onde a igreja de Corinto estava, muitas pessoas aparecendo, muitas pessoas, cada um dizendo que era o tal. Por isso que aquela lista lá, eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C, cada um tem a sua preferência. Ele disse, mas contudo, ó, um pai é diferente de um professor. Com raríssimas exceções, um professor, quando o aluno falta, vai na casa dele perguntar ao pai ou à mãe o que foi que houve, porque ele não tem interesse nisso, mas o pai tem. Então ele está dizendo assim, eu cuido vocês como ama, como pessoas que eu digo assim, se você crescer eu estou satisfeito, mas não como algo de interesse, apenas dou a aula e vou-me embora. Não, essas palavras que os irmãos têm falado, irmãos, isso é como pai, irmãos, para nós, nos exortando, justamente para não cairmos, como foi falado ontem, né? Tantos sinais, tantas coisas, que dá para ver que o Senhor está às portas, e a gente ainda está pensando, não, deixa para depois. Isso é Nécio, irmãos, Nécio é que faz isso, que sabe, mas diz, não, amanhã, depois, e vai levando, chega o dia e você, Jesus, tem misericórdia de nós. Se a gente não tomar posse dessas palavras, vamos ser apenas, né, meros coadjuvantes, que fazem parte lá da cena, nada mais. Nós precisamos ser aqueles que botam a mão na massa. E aí onde eu quero entrar, irmãos, esse encargo de posso orar por você, não é apenas para os irmãos que vêm na reunião de oração, não, é para a igreja. A igreja precisa se envolver. A gente saiu o dia, foi 20, não foi? A gente marcou um mês. Tem a data aí, Júlio, que a gente vai para a Praça da Bandeira, novamente com o encargo, posso orar por você, é um mês depois, se não me engano, é isso? 19, que é no sábado, né? Já fique preparado, 19, não pode ser no sábado de tarde, nem no domingo de manhã, irmão, que não tem mais ninguém ali na Praça da Bandeira, a gente sabe, ali o corre-corre é só no horário de pico mesmo, que a gente quer pegar as pessoas. 19, Júlio, confira aí. A gente vai, irmãos, com essa camisa, que naquela época estava muito pouco ainda, mas agora tem um batalhão cheio dessa camisa, e muito mais do que exterior, esteja revestido, né, com poder interior, para orar para as pessoas. Quantas pessoas estão precisando disso, irmãos? Que a igreja possa se envolver de uma forma, não, porque os irmãos, eu vou também, não faça isso, irmão. Vá, Senhor, o Senhor me dá encargo para eu ir, me faz, né, queimar dentro de mim essas coisas, para que eu possa falar a tua verdade. Nós vamos mostrar nossa identidade ministerial. Não porque tem que fazer, não porque os outros estão fazendo, mas porque também queima em nós, e Deus está abençoando, irmãos. Quando nós temos unanimidade, há concretização do milagre, há concretização daquilo que a gente pretende, né, em nome de Jesus fazer. 19 mesmo, Júlio? Olhou já aí? É no sábado, né? Senhor Jesus. A gente vai anunciar para vocês. Versículo 16 diz assim: ademoesto-vos, portanto,
a que sejais meus imitadores. Irmãos, como ousado a pessoa dizer isso, né? Me imite. E Paulo chegou a dizer, porque ele tinha certeza de quem tinha seguido, quem estava seguindo. Por esta causa vos mandei, não, até aqui mesmo. Então é isso, irmãos, é o que a gente precisa fazer. Não vamos, irmãos, ficar na mente. Não, agora é só porque as igrejas estão fazendo, tem que fazer. Irmão, você está fora do encargo. Vamos entrar, porque isso tem sido bênção para as igrejas. Amém. Quanta literatura, quanto o projeto Avança Jovem, comportagem dinâmica, o encargo aí, posso orar, tem se alavancado de forma extraordinária por onde passa. Vocês acham, está previsto que foram 3 caminhões, né, 3 carretas que os irmãos compraram, né? E se você souber a história dessa, vocês sabem a história do quem puder contar aqui, depois venha contar a história, como foi comprada essas carretas, viu? Só Deus mesmo para fazer isso. Perdi o que eu disse. Senhor Jesus, vou chamar vocês aqui, as 4 ceapistas, para compartilhar um pouco do que vocês vivenciam. Porque elas têm experiência, porque elas saem, né? Não só aqui em Campina Grande, mas por onde elas passam. E depois, irmãos, também, se você tiver a sua experiência, vem contar. Vamos fazer essa reunião, um testemunho vivo, né, de sermos, né, reconhecidos, identificados como realmente cristãos, daquilo que a gente estava vivendo. Não é só aqui essa reunião. Aqui é bom demais, aqui quem está aqui eu digo é cristão. Mas se lá fora as pessoas verem você, vão ver você também desse jeito. Então isso a gente precisa ver. Que Deus abençoe a todos nós. As irmãs podem vir. O microfone para as irmãs. Vamos ver aqui alguns testemunhos. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Sobre a comportagem dinâmica, o meu sentimento é que eu preciso me dedicar mais à palavra do Senhor, desfrutar mais do Senhor, porque só assim eu vou estar com um encargo, vou estar queimando dentro de mim para fazer esse serviço ao Senhor, né? Porque a comportagem é algo que é novo, é um encargo novo, uma palavra nova, e da mesma forma, no dia a dia, facilmente fica velho. A minha experiência de ontem já é velha. A de hoje, eu preciso estar novamente revestida. Então, é um encorajamento para a gente estar sempre se renovando na comunhão, na palavra com o Senhor. E eu vou ler um versículo com vocês. Logo antes de vir para cá, eu estava lendo, durante a leitura bíblica, na sequência, né, que a gente lê, e o Senhor me mostrou Paulo mandando Timóteo fazer comportagem dinâmica. 1 Timóteo 2. Só não estou achando que eu estou nervosa. Pronto. Eu vou ler. Versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Essa primeira parte é a primeira parte da comportagem dinâmica, o posso orar por você. Aí depois vem a segunda, que é a literatura, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí inclui aqueles que ainda não são salvos, que vão ter o acesso à literatura, à palavra de Deus, e também aqueles que já são cristãos e que vão ter a oportunidade de ter o pleno conhecimento da verdade. E amém. Elas vão contar experiências que elas estão tendo. Amém, irmãos? A comportagem dinâmica, para mim, está sendo uma coisa muito gratificante, porque
eu estou passando para as outras pessoas o que um dia me ganhou. A graça do Senhor Jesus. O amor do Senhor Jesus. E é tão gratificante ver as pessoas se abrirem para nós nas ruas. É uma coisa surreal, não tem preço nenhum que pague. Ver as pessoas assim, andando vazias, e quando chega até nós, elas se abrem, contam o que elas estão passando, pedem oração. E só quem passa de verdade, quem vai para as ruas, sabe como é bom orar por uma pessoa que está vazia. Pedir para o Senhor Jesus para que Ele venha preencher o vazio dela. É surreal. E a comportagem dinâmica, para a gente poder sair às ruas, a gente tem que estar, sim, revestidos. Porque o inimigo ele não está satisfeito que a gente vá às ruas para ganhar mais pessoas para o Senhor. Então, a gente tem, sim, que estar se consagrando, estar orando mais, buscar mais intimidade com o Senhor, ler mais, para a gente poder levar o nome do Senhor, para a gente poder carregar essa frase nos peitos, porque não é difícil, e vai sempre, não é fácil, e vai sempre haver assim, ações de algumas pessoas para deixar a gente cabisbaixas, principalmente um não. Assim, no meio cristão da gente, quando a gente pergunta, posso orar por você? Para cristãos, eles dizem sim. Mas para as pessoas que não estão acostumadas, quando a gente pergunta, eles vão dizer, não preciso. Isso dói. Então, a gente tem que estar revestido e ter a consciência de que a gente não está fazendo isso para homens, e sim para o Senhor. Amém. Senhor Jesus, a comportagem para mim, nesses últimos dias, está sendo muito encorajadora. Uma parte que me ganha muito na comportagem é que eu não só estou salvando as pessoas, eu estou me salvando, salvação da minha alma. Porque você pode perceber, no dia que você faz comportagem, é o dia que você mais ora ao Senhor, é o dia que você mais exercita o Espírito. Sabemos que não é fácil estar inconstante no Espírito, mas na comportagem você tem essa oportunidade. E eu tive uma experiência essa semana, a semana que passou, quando a gente chegou logo. Eu abordei um senhor, eu fiz, posso orar por você? Aí ele, com uma cara de surpresa, fez, pode. Aí quando eu perguntei o nome dele, ele falou, eu perguntei se ele queria que eu orasse por algo. Aí ele me falou assim, eu estou passando por uma situação, eu quero que você ore, que eu vou ali, estou tentando ir agora resolver. Aí, pronto, eu orei para o Senhor ir na frente, para o Senhor estar resolvendo. Ele fez, eu quero voltar aqui e contar meu testemunho. Aí eu continuei abordando as pessoas, ele foi. Uma hora depois ele voltou. Ele falou assim, graças a Deus a sua oração foi de Deus. Era o que eu estava precisando. Eu fui ali e consegui resolver esse problema. E ele falou assim, eu quero fazer o que você está fazendo, levar essa palavra às pessoas. E o Senhor nos diz que a gente deve fazer discípulos. E para mim foi muito encorajador. E outra experiência que eu estava compartilhando com as meninas, que esse campo para mim foi uma oportunidade assim, de eu parar de orar menos pelas minhas coisas e orar mais pelas coisas do Senhor. Assim, devemos orar sim pelas nossas coisas. Eu estava falando a Ana Paula esses dias e eu estou só orando pela causa do Evangelho, e não é que eu não vou orar pelas minhas coisas, mas eu sei que o Senhor está cuidando. Aí, ao falar com a minha mãe, domingo que passou, ela falou assim, Rayane, seu irmão sofreu um acidente. Aí eu fiquei assim, sério, mãe? Fiquei um pouco preocupada. Ela fez, mas o Senhor livrou. Ela falou assim que foi um milagre ele ter sobrevivido. E ali eu vi que é o amor do Senhor. Enquanto eu estava cuidando das coisas do Senhor, o Senhor estava cuidando das minhas, cuidando das coisas, cuidando da minha família. Então, irmãos, a gente pode contar aqui várias experiências para vocês da comportagem dinâmica. Mas vocês só vão saber quando vocês saírem. Então, vocês precisam ter essa experiência como está tendo no hospital. Mas é muito melhor você ainda sair nas ruas. Porque ali no hospital as pessoas estão precisando. Mas ali nas ruas vocês vão sentir como é receber um não. Como é as pessoas verem vocês fingir que não estão lhe vendo. Mas é uma coisa, a comportagem é de Deus. Amém. Amém. Realmente, quando o irmão falou ontem que a gente tinha que compartilhar hoje, eu fiquei assim procurando na minha mente o que falar de fato. Não que a comportagem não tenha que falar. É porque são tantas experiências, tantas coisas que a comportagem nos proporciona que a gente fica meio assim, o que eu vou falar que mais me marcou? E ontem, quando a gente estava conversando, desde ontem para hoje, sobre o que a gente ia falar,
eu ainda cheguei na Lenita e falei assim: a comportagem, antes de tudo, antes de mudar uma pessoa, antes de chegar, não posso orar por você, ela primeiro nos transforma. E eu estava vendo, no caso, eu antes de começar essa questão da comportagem dinâmica, eu sou uma pessoa bem tímida, e a comportagem, ela vai quebrando esses paradigmas de você, como chegar numa pessoa para abordar. E à medida que você realmente está no espírito, é uma coisa, é surreal, é espontâneo. Você, a partir do momento ali, não é você. Realmente é o espírito te guiando. E durante essa semana, às vezes, chega a ser engraçado, porque a gente pula na frente das pessoas, querendo realmente chamar a atenção delas para ver se elas conseguem parar e receber uma oração. E antes de eu compartilhar minha experiência, eu vou ler aqui um ponto muito importante que fala sobre o Ministério da Nova Aliança. Ele fala que o Ministério da Nova Aliança ele é desempenhado especialmente pelo falar. Devemos falar de modo a gerar fé nas outras pessoas, para que elas também creiam na palavra de Deus e as pratiquem. Um bom exemplo de falar segundo o Espírito da fé é Josué e Caleb. Eles mesmos, reconhecendo que havia gigantes naquela terra, eles creram que Deus havia dado aquela terra. E, portanto, os gigantes eram apenas pães para eles. Se não exercitarmos o nosso espírito de fé, desanimamos. Mas se o exercitamos, falamos com intrepidez, vendo aqueles gigantes como um pão que pode nos dar alimento. Ou seja, é muito forte isso, que as tribulações, as dificuldades, quando a gente quer realmente nos consagrar, sair para a pregação do Evangelho, elas vêm 7 vezes mais intensificadas. E tudo isso são gigantes, né, que a palavra mostra, mas nós devemos olhar e ver isso como um alimento que vai nos suprir para enfrentar. E durante essa semana, tive muitas experiências, mas uma assim me chamou a atenção. Porque durante todo o tempo de comportagem, né, eu cheguei no CEAP um mês antes da minha turma começar, cheguei dia 3 de fevereiro, e eu pude, no caso, começar mais cedo, a experiência da comportagem. E, às vezes, eu pensava, eu oro tanto nas ruas pelas pessoas, eu queria pelo menos saber se minhas orações são atendidas. Aí, essa semana, eu tive essa experiência, né? Eu já tinha orado pela uma senhora, em outro ponto, no caso, que não é de costume a gente estar, mas eu não lembrava que eu tinha orado por ela, que é bem estranho, que eu sempre lembro as pessoas que eu oro. Não lembro o nome, mas o rosto eu consigo lembrar. Aí, quando foi antes de ontem, ela foi e me parou. Ela estava andando na rua, me viu e foi lá onde eu estava. Eu não abordei ela. Ela foi lá e disse, você lembra de mim? Você orou por mim. Aí eu lembro, mas eu não lembrava. Lembro sim. Daí ela foi e disse assim, você orou por mim, eu pedi oração pela minha saúde, porque eu estava muito doente, muito enferma, já havia muito tempo. E eu não estava conseguindo ficar curada, né? Mesmo diante de tantos médicos, diante de remédio e tudo, mas ela não conseguia achar a cura. E não era aquela doença do corpo, já estava também atingindo o seu espiritual, a sua alma. Daí ela estava muito aflita quando ela falou que eu tinha orado por ela, só que eu não lembrava. Aí ela foi contar o testemunho, que ela me agradeceu, me deu um abraço, me agradeceu muito, e disse que depois que eu orei por ela, ela disse, eu senti que foi Deus que me curou. Ela disse que estava curada e que já tinha passado por um dos médicos que ela faz acompanhamento, e o médico falou que ela não tinha mais nada. Ela disse, eu vou, inclusive hoje ainda, em outros médicos para refazer alguns exames, mas eu creio que eu já estou totalmente curada. E minha fé também foi restaurada, e agora eu estou com um sentimento de orar para Deus salvar o meu esposo. Então eu fiquei assim tão feliz com aquilo, de você ver que realmente, quando você se dispõe a orar pelas pessoas, o Senhor, Ele faz coisas grandes. E como falou no hino, grande é o Senhor. E esse Deus grande, Ele quer nos usar de forma grandiosa. Que é como a Ana Paula sempre diz, a gente não consegue medir o tamanho do que o posso orar por você pode fazer. É uma frase pequena. Posso orar por você, talvez simples, sem sentido, mas é uma coisa grande que essa frase pode fazer, não só em nossas vidas, mas também nas vidas de muitas pessoas. E essa foi a experiência de cada um de nós. Mas
cada um de vocês, se saírem às ruas, ou não precisa sair às ruas, a irmã Aninha passou por essa experiência também de numa coisa, no seu cotidiano, talvez no estacionamento, no hospital, no supermercado, você possa orar por você e as pessoas vão sim receber oração. Não tenha medo de falar e receber o não, porque como a gente sempre fala, o não a gente já tem. A gente tem que correr atrás do sim. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. As bichinhas tiveram que orar muito, viu? Para eu sair no sábado. Porque meu coração realmente era de ir, mas assim, as coisas, o dia a dia que tinha para fazer, né? Eu não sei não se eu vou amanhã, ela e passar a noite toda encorajando. Mas assim, né? Graças ao Senhor eu fui e foi uma experiência muito boa. Eu ganhei muito assim, essa questão, como o Ricardo até falou aqui, de oração. Antes mesmo de ir, nossa, a gente foi o caminho todo ano, como eu aprendi com as meninas. E é o caminho todo orando, e quando a gente chegou lá, a primeira coisa a fazer é orar. E assim, foi bem encorajador, porque no começo eu mesmo fiquei muito travada, porque eu disse a elas, eu não tenho esse hábito, essa abertura assim, né, de ser espontâneo. E aí elas começaram a fazer, vai, perguntem se pode orar, e o povo passando, eu, ai meu Deus, Jesus, me ajuda aqui. E ela, fale, pergunte, e elas direto, agora não demorava não. Ela passando, posso orar por você, eu digo, Senhor, é agora. Quem passava, eu posso orar por você, posso orar por você. E assim, foi muito encorajador. Até Vitor foi também. Interessante que a gente, meu e Ingrid também, meio travada. E ele... Aí, às vezes, a gente perguntava realmente. No começo, você fica com aquela coisa, porque muita gente dá não. E tem uns que passa rápido, tem uns que desvia. E eu digo, Jesus amado, e agora não vou fazer uma oração. Aí, Vitor até ensinou, mas tem gente que até diz que quer, mas vai-se embora. Aí, e agora o que eu vou fazer? Que a pessoa disse que quer, mas a gente não sabe o nome, não tem nada. Aí, Vitor já foi ensinar a gente, né? Você diga, mas para um minutinho. Eu disse, Vitor, agora eu já sei. Quando os correr, a gente pede para parar, né? Pronto. Aí, assim, foi muito bom, foi muito encorajador. E, realmente, assim, eu fiquei muito emocionada, porque apareceu uma senhora, né? E o que eu fiquei chocada, eu me lembrei até de ontem, já na reunião, porque, assim, algumas pessoas que eu parei, né, graças ao Senhor, se destravou e algumas pessoas pararam para orar. E muitos deles diziam assim, sabe, os que eu contactei, queria oração pela vida espiritual delas. Aquilo ali, sabe, por eu ter já passado, né, por essa situação, você consegue ter mais, assim, se compadecer, né? E aí eu comecei a orar para algumas pessoas. Uma delas também estava um pouco distante. E ela começou a chorar porque ela disse que já fazia muitos anos que é casada e que o marido não tem um Senhor, né? E aquilo ali afligia muito o coração dela. E ela pediu oração por ele. Aí ela até disse assim, eu já até pensei em desistir. Mas, assim, meu pai era cristão e orientou ela, né, para não desistir dele, não separar, porque essa não era a vontade do Senhor, e ela disse que estava ali. Aí foi interessante que até Vitor estava bem sensível, porque eu estava até depois, orei por ela, né, a gente foi até oferecer um projeto, as literaturas, e aí Vitor ficou bem sensível com a situação dela, lembrou de um livro que ele tinha levado. Aí ele foi lá pegar, aí eu fui apresentar o livro que é aquele casamento, né, desisti, eu insisti. Aí foi quando eu disse, se você quiser... Tanto você vai ser ajudada, como você ajuda até as meninas também no projeto, mas, assim, você não desistiu do seu esposo, então você agora vai ter como saber como investir. Né? E, assim, foi muito encorajador. Nossa, ela era chorando e eu com vontade de chorar junto, eu disse, eu me segura. E, assim, foi muito gratificante. Quando a gente vinha voltando para... Eu até compartilhei com o Ricardo ontem. Eu ia estacionar o carro num lugar mais barato, né? Só que eu cheguei lá, nunca vi esse canto, que eu nunca cheguei lá para estar lotado. E nesse dia tinha carro do lado de fora, não deu nem para entrar. Eu disse, meu Deus, a gente já em cima da hora para chegar lá, no ponto que elas ficam. E eu arrodei o centro todinho, se eu vou botar lá no outro canto mesmo. E aí, quando eu cheguei lá, o irmão já viu a gente com as blusas e fez, já estou nos trabalhos, hoje de novo, porque ele lembrou que da outra vez eu deixei lá, quando a gente saiu para a Praça da Bandeira. Eu disse, vamos hoje de novo. Só que aí o Senhor me constrangeu. Eu digo, era para eu ter parado de orar. Eu digo, Senhor, mas na volta, eu disse, menina, me lembre. Na volta a gente tem que parar e orar por ele. E aí, quando eu cheguei lá, aí eu disse a ele, olha,
Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente pode orar pelo Senhor também? Ele pode. Você quer que a gente ore pelo quê? Pelos meus filhos, que não receberam o Senhor ainda. E ali a gente foi orando. Quando a gente terminou a oração, ele já estava com os olhos bem emocionados também. Ele fez, olha, o valor do estacionamento é oferta. Vão em paz. Eu digo, meu Deus, eu queria pagar barato, vou ter que cantar. E nem pagamos o estacionamento, foi oferta. Mas, assim, o que eu fui gratificante foi isso, porque o Senhor constrangeu, porque Ele precisava. E como é bom, assim, você ver que você está alcançando aquela necessidade. Quer dizer, essas experiências ultrapassaram aqueles não que a gente recebeu, né? E até eu fui ganhar pelas meninas também, assim, nessa questão. Quando a gente voltou para casa, elas orando, Senhor, abençoa aquelas que pediram oração. Senhor, mas dá outra oportunidade por aquelas que rejeitaram. Isso me tocou muito o coração. Que realmente possamos abraçar esse encargo, irmão. Tem muita gente que está precisando. E ver que a gente pode levar essa palavra, esse amor para aquelas pessoas. Assim como nós fomos alcançados, né? É muito egoísmo da gente você ficar só para a gente. Então, amém. Eu não podia ficar fora desse compartilhar. Eu, geralmente, quando eu vou aos consultórios, eu já digo logo, Senhor, reserve lá meu cantinho para eu falar com alguém. O consultório do doutor André, as meninas já dizem, aquela cadeira ali vai sentar a Fabiana, viu? Então, lá todo mundo já me conhece. E um desses dias, quando eu fui para o consultório, tinha uma mocinha, eu até falei com o Ricardo. E essa mocinha estava lá quieta, né? E eu disse, eu vou sentar perto delas. Geralmente, quando eu chego, eu já digo, meu nome é Fabiana, como é teu nome? Eu já falo com a pessoa. Aí a pessoa vai e diz o nome dela. Tu faz o quê? Aí a pessoa já diz. Eu trabalho na Jubim, eu trabalho com isso, já começa a falar. E tu se reúne em algum lugar? Ela disse, me reúno. Eu disse, tu se reúne aonde? Aí eu me reúno em Deus e Amor. E eu me reúno na base da localidade. Disse, onde é que fica isso? Eu já falo da igreja. Aí ela já ficou assim, eu digo, nunca vi esse canto, não. Aí eu vou falar para tu. Aí a gente começou a conversar. Só que essa criatura, ela estava preparando o dia da morte dela. E quando a gente começou a conversar, né, falar do Senhor, eu comecei a falar do Senhor para ela, ela disse, eu deixei o papelzinho em casa. Eu nem sabia que eu ia compartilhar hoje também. Mas eu compartilhei até com Isa, não foi isso? Eu mandei até o áudio. Ela tinha preparado. Eu disse, ó, aqui, ó, o dia da minha morte estava pronto. Eu disse, misericórdia, Senhor, me dê luz e sabedoria agora. Para como eu vou falar. Quando chegou a minha vez, eu disse, pode ir no meu lugar, porque a pessoa aqui está precisando de outra coisa. E a gente começou a falar e se tornamos amigas. Sabe o que aconteceu na casa dela? Jesus entrou lá. Amém. Ela ia se separar do marido, não se separou. Amém. Irmão, que coisa tremenda. A gente precisa saber que há um Deus em nós. Amém. E esse Deus, de fato, é um Deus grande. Aqui em Timóteo diz assim, não despreze o dom que há em ti. Amém. Há um dom que há em nós. Amém. E esse dom não é pequeno. Eu posso usar aonde eu estiver. Eu sempre trabalho, no sábado não dá para mim ir para quando os irmãos vão para o centro, né? Mas quando eu venho caminhando, eu disse, eu quero fazer parte também desse encargo. Aí eu já paro no meio do caminho. Você quer que eu ore por você? Né? Eu estava até, eu não sei se eu contei para a Ruama ou foi Sonali. Eu vinha andando, foi para Maria. Eu vinha andando, aí eu disse, esse cabo vai me assaltar. Eu ia para um canto, o cabo ia para outro, eu disse, esse bestalhão, antes dele me pegar, eu vou pegar ele. Aí eu peguei e voltei assim, quer que eu ore por você? Aí ele se assustou, né? Eu disse, Senhor, aí eu desci a oração, né? Ele, eu ia ali, mas eu vou em outro lugar, e voltou. Quando eu fiquei sabendo, na semana passada, pois esse rapaz não se converteu. Você tá vendo como é as coisas, né? Se eu fosse assim, né, julgar a pessoa pelo que ela é, né? Então o Senhor é aquele, irmãos, que está pronto para depositar Ele nas pessoas. O que cabe é a gente despertar esse dom que há em nós, né? O Senhor quer se expressar através de nós. Esse Senhor está onde?
em nós. E as pessoas estão esperando receber esse Senhor, né? Quando eu estava no CEAP, eu não aceitava o não das pessoas. Até Demóstenes, quando saía comigo, que era o meu parceiro, né? Ele falava, eu tenho tanta raiva de sair contigo, rapaz. Porque quando a pessoa dizer não, a gente já vai saindo, rapaz. Não, a gente volta. Essa pessoa, ela precisa do Senhor. E a gente ficava justamente na rua mais difícil, lá de Fortaleza, que era a rua, quem é rico é mais complicado, né, de receber a palavra. Aí quando a gente aperta a cigarra, o rapaz, se você apertar essa cigarra mais uma vez, eu juro que eu desço. Rapaz, ele vai descer agora. Aí a gente apertou. Eu disse, eu não vou descer. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, daqui mesmo eu vou orar por você. Aí a gente foi e orou. Aí o rapaz desce. Quando ele desceu, ele disse, tome, era a corda que eu ia me matar agora. Aí ele entregou a corda. Aí demonstrou, rapaz, tu é fogo mesmo. Então, esse Senhor, Ele faz todas as coisas. Nós somos só um instrumento que o Senhor quer nos usar, né? E a gente precisa valorizar esse dom que há em nós, né? E não desprezar esse dom que está dentro de nós. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Que em Romanos 1:16 diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, também do grego. A questão do trauma, né, irmãos? Assim, a gente teve uma experiência forte lá, né? Primeira vez que a gente entrou, a primeira sala, entrou eu, o Josiano, né? E o Garapê, né? Levei logo o pastor comigo. O pastor já tinha experiência. E a gente começou ali a orar para aquelas pessoas, né? E uma jovem estava com o seu esposo do lado assim, e ela disse, vem cá você, quando terminou. Eu disse, o que foi? Ela disse, vocês precisam visitar uma senhora que está aqui, ela está desesperada. Ela está na área de neuro, e ela está com o neto dela tem 16 anos, e ele tentou suicídio ontem. E ela não sabe o que fazer. Eu encontrei ela na hora da refeição, ela está desesperada. E a gente começou a ir para os outros cantos, e aquele negócio me constrangendo para ir lá. E quando a gente terminou ali, que já tinha alcançado tudo, né? O Senhor fez o arranjo ali, né? Botou eu, Jerusa, né? Jeane e o pastor, né? E a gente foi naquele canto ali, onde é que está? Aí chegou na enfermaria, tinha uma enfermeira, né? Ela disse, eu chorei demais ontem quando esse menino chegou aqui, vocês precisam ir lá. Quando a gente chegou, disse, quem é Daniel aqui? Quem é Daniel? Aí a senhora olhou assim para a gente. Os meninos já passaram aqui, mas eu estava orando e vocês voltaram. Ela disse, o Senhor não desampara os seus. Disse, com certeza. E antes, né, eu até não falei com vocês, quando eu cheguei para essa moça, que ela disse que a gente fosse lá, ela pediu ajuda ao pastor dela, o pastor dela disse que não podia fazer nada. E ali ela pôde ver assim, a sinceridade, né, no nosso coração ali, de levar a vida para aquelas pessoas. E quando a gente chegou ali dentro daquele jovem, eu dizia, Senhor, o que é que eu vou fazer aqui? Eu pensava na minha filha, né? Tem 15 anos. E eu creio que cada um de vocês, né? Jerusa disse a mim, meus filhos, é tudo na mesma idade, né? Eu disse, Senhor, o poder está em nós. A vida está em nós. E como a gente tem que valorizar isso? Quando a gente chegou ali, o pastor começou a falar para ele. E eu disse, Senhor, o que é que a gente vai falar para esse jovem? E a gente começou a falar para ele ali, o Senhor pôde tomar conta daquele lugar, não foi? O amor do Senhor ali pôde prevalecer naquele lugar. Jerusa pediu para a avó se levantar, deu um abraço nela, ela quase desmaiava assim, caiu. Ela disse, eu estou com o meu marca-passo já vencido, não sei como não morri de ontem para cá. Eu disse, a senhora ainda tem muito o que fazer. E eu creio que a senhora ainda vai lá onde a gente reúne e dá esse testemunho. A senhora e Daniel. E a gente pôde falar para ele, orar por ele ali. As meninas começaram a acalentar ele, abraçar ele, alisar ele ali. E a gente pôde falar para ele ali, né, do amor do Senhor. E quando foi ontem, né, a gente tem um culto lá na loja, o pastor, ele sempre me ajuda lá, ele chegou lá ontem, ele é capelão, ele vai 3 dias na semana
para os hospitais, né? E ele encontrou uma enfermeira ontem lá, e a enfermeira disse: pastor, Daniel recebeu alta ontem. O senhor não estava no trauma domingo? Ele estava. E ele, quando ele saiu de lá, ele disse, 70 e poucos anos ele tem, né? Ele começou a chorar, não foi? Ele disse: às vezes eu quero desistir, mas o senhor sempre nos dá uma experiência nova. Quantas pessoas, né? Precisando de nós. E a gente não vamos fazer nada, como foi falado hoje. Grande é o Senhor. A gente não é nada diante do Senhor. O Senhor só quer nos usar como canal, né? Ali naquela hora ali. E assim, ele ficou impactado, né, com a nossa atitude. Ele ontem pediu para, quando terminou o culto, né, dar a bênção apostólica, e compartilhar. Alfredo, eu posso compartilhar aqui? Dê licença, me dê licença. Ele pode. Ele disse: eu fiquei impressionado com a igreja lá de Alfredo. Eles saem todos para levar vidas para as pessoas. Quando eu me reúno, sai 2, 3, né? E assim, que privilégio para nós, irmãos, a gente fazer parte disso, né? Dessa obra maravilhosa. E ele disse que eu não sabia a situação de Daniel. O pai dele e a mãe abandonaram, né? Ele. E o pai força ele a vender drogas. E ele não usa drogas, né? E não vende. E o pai força ele a fazer isso. Ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. E o pai, que é o filho da senhora, ligou para a senhora e disse: deixa esse menino morrer aí. Deixa ele morrer, sai daí, mãe. Deixa ele morrer. Olha só a atitude do pai, né? E o pastor Roberto dizendo que assim o Senhor pôde tocar no coração dele. Eu creio, irmãos, que a obra que o Senhor começou nele, né, há de findar. Bibi compartilhou várias experiências aqui, né? Ele tentou tirar a sua vida porque ele não suporta aquilo, o pai dele forçando ele a fazer aquilo, né? Que a gente possa continuar orando por Daniel. E eu creio, irmãos, que esse testemunho vai chegar, né? Ele vai dar esse testemunho para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você estava lendo, né, e lembrando da mensagem que o irmão começou, né? Disse que eu não tenho o dom, né, de dar a mensagem, nem de vir aqui na frente, mas tenho de apacentar as pessoas. Aí no meu trabalho sempre eu aproveito as oportunidades, né? Aí até que eu estava compartilhando com o Iremar, o marido da irmã Selma, tem um cliente meu que ele já foi altão, né? Já foi delegado, já foi fazendeiro e hoje ele está no nível, né, embaixo. E ele está com um carrinho velho, eu fui consertar e o Senhor deixou 2 dias lá no sítio dele. E eu creio que foi um arranjo do Senhor. E ele grandão, parecendo um gigante, né? E a gente fica receoso, né? Quando as pessoas é rico, aí a gente fica meio... Aí grandão, parecendo um gigante. Aí Senhor, me mostra aqui o que é que eu vou fazer com ele aqui. Ele agoniado, e se quebrantando e orando, invocando o nome do Senhor. Aí o Senhor me incomodando a chamar ele para orar, diante daquela situação. Aí a gente começou a orar junto, quando a fé, o carro deu certo. Aí trouxe para casa, para a oficina. Aí comecei a orar com ele de novo. Aí ele foi contando a situação dele, né? Dizendo que estava passando por aquela coisa, e falando da família, passando por situações. Eu disse: só tem um jeito, a gente continua orando. Aí me convidei para ir para a casa dele, para a gente orar junto com a família. E graças ao Senhor, ele se abriu, né? A porta está aberta para a gente ir. Assim que o Senhor fala que a gente não pode envergonhar do Evangelho, né? Porque é o poder de Deus, né? E a gente tem que aproveitar, né, irmão, as oportunidades e, assim, pedir direção ao Senhor para a gente chegar às pessoas, né? Jesus é o Senhor. A gente, as reuniões aqui, pela misericórdia do Senhor, né, estão sendo transmitidas pelo Facebook. E aí uma irmã lá de Cabedelo, a irmã Verônica, que é a esposa do irmão Robson, já viu aqui algumas vezes, ela postou assim, ó, a respeito da comportagem dinâmica. Ela postou assim: verdade, ontem tive essa experiência ao abordar as pessoas sobre se elas necessitavam de oração. E logo pude perceber o quanto estão sedentas, não só de oração, mas principalmente da palavra de Deus. Então, fica aí o registro da irmã Verônica, né? Irmãos, Ricardo anunciou que nós temos agora programado para novembro, né, a saída para a Praça da Bandeira, né?
E tem que ser no sábado de manhã, pela questão da logística de ter maior número de pessoas lá para ser contactado.